Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Nessa semana teremos Real Madrid contra Paris Saint-Germain e o time francês já pode ter um grande problema para esse confronto. O jornal L'Equipe informou que Mbappé está praticamente descartado para esse jogo contra o Real, já que no treinamento de hoje, Gueye deu um pisão muito forte no pé do jogador e isso pode ter tirado o Mbappé desse importante confronto. O Paris Saint-Germain inicialmente temeu que o jogador tivesse uma fratura, porém após exames feitos, já foi descartada essa hipótese. Então o Mbappé segue sendo avaliado e fazendo exames para saber se poderá ou não entrar em campo pela Liga dos Campeões. O jogo acontece na próxima quarta-feira, lá no estádio Santiago Bernabéu. Lembrando que no primeiro jogo o Paris Saint-Germain venceu por 1-0, então precisa apenas de um empate para conseguir a vaga. Do lado do Real Madrid, a equipe já tem as baixas de Toni Kroos, que está lesionado, e também de Mendy e Casemiro, por suspensão devido a cartão amarelo levado no último jogo. Se realmente a baixa de Mbappé para o Paris Saint-Germain for confirmada, é uma senhora baixa, hein? Mbappé, de longe, é o jogador mais importante do PSG nessa atual temporada, tá jogando demais. Inclusive foi ele quem fez o gol no primeiro jogo, né? O Mbappé tá detonando e se ele não jogar, Mauricio Pochettino terá um grande problema, hein? Idrissa Gueye dando um pisão que pode tirar o Mbappé do jogo, cara. Imagina só como que a torcida já não tá em cima do Gueye, né? Meu Deus do céu. Na sua opinião, quem é que vai passar esse confronto? Paris Saint-Germain ou Real Madrid? Comenta aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou te contar muito mais coisa interessante. Mais uma polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo lá no Manchester United. O Atlético Mineiro já tem uma oferta de compra da SAF lá do Grupo City. Vou te falar sobre Matheus Peixoto podendo parar novamente no futebol brasileiro. Marcus Rashford não sabe se fica no Manchester United e tem o Atlético de Madrid interessado em contratá-lo. Eu vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Alguns dias atrás, Rubens Menin, que é um dos mecenas do Atlético Mineiro, contou que deseja transformar o clube numa SAF ainda nesse ano e já buscava parceiros para viabilizar isso. Hoje o GE informou que o Atlético recebeu uma oferta do Grupo City, que é dono do Manchester City e também de vários outros clubes ao redor do mundo. Eles já vinham buscando um time aqui no Brasil desde o ano passado para investir uma grana e agora a oportunidade é com o Atlético Mineiro. A oferta é de R$1 bilhão por 51% da SAF, porém esse valor não agradou, já que para essa mesma porcentagem eles querem R$2 bilhões. As conversas continuam em busca de um acordo, lembrando que geralmente os investidores da SAF também assumem a dívida ativa do clube, como aconteceu com o Cruzeiro, Botafogo e agora com o Vasco. A dívida atual do Atlético Mineiro é de R$1 bilhão e 300 milhões. Por exemplo, Cruzeiro e Botafogo foram comprados por 400 milhões e tem uma dívida de 1 bilhão. Já a equipe do Vasco está sendo comprada por 700 milhões e tem uma dívida de mais 700 milhões, tá? O Grupo City segue conversando e o Atlético espera que eles aumentem um pouco a sua oferta, mas eu acho bem difícil eles chegarem nos 2 bilhões por 51%. Eu acho que com certeza por esse valor eles vão querer também aumentar essa porcentagem. O Flamengo acertou com o Manchester United um investimento de 10 milhões e meio de euros para comprar 75% dos direitos econômicos de Andreas Pereira ao fim do seu empréstimo. Porém, internamente, a compra dele não é unanimidade entre a diretoria, já que muitos acreditam que não vale a pena investir quase 60 milhões de reais no atleta de 26 anos. O meia já foi muito criticado pelo erro na final da última Copa Libertadores, em que o Palmeiras foi campeão. E agora, no jogo de ontem contra o Vasco, ele falhou mais uma vez na jogada que originou o gol de Gabriel Peck, que deixou o jogo empatado naquele momento. Sorte do Andreas, que no final a Arrascaeta fez o gol da vitória. Nessa partida mesmo, o Andreas Pereira foi muito vaiado pela torcida e acabou sendo substituído. Deixando o gramado, ele foi abraçado pelo técnico Paulo Souza e os outros jogadores também mostraram apoio para ele, para ajudar o jogador nesse momento de muita crítica. Eu quero saber agora de você, torcedor rubro-negro. O Andreas Pereira já tá sendo bastante criticado, praticamente é um jogador que tá marcado. Vocês acham que vale a pena investir quase 60 milhões de reais para comprá-lo? Ou é
melhor realmente encerrando o empréstimo, manda ele de volta lá para a equipe do Manchester United. Vocês querem que o Flamengo compre ou não o Andréas Pereira? Comenta aí. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o atacante Matheus Peixoto pode pintar novamente no Brasil e não faltam interessados nele, como por exemplo Atlético Goianiense, Ceará, Grêmio, Internacional, Botafogo e outros também já sondaram a sua situação. O jogador, que atualmente tem contrato com o Metalist Kharkiv da Ucrânia, já está acertando sua volta ao Brasil, onde deve chegar a algum clube por empréstimo por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele também foi oferecido ao Palmeiras, que pediu uns dias para pensar. Lembrando que Matheus Peixoto desembarca no Brasil amanhã e a sua ideia é definir o seu novo clube já nos próximos dias. Para quem não se lembra do atacante, no último Brasileirão ele marcou 7 gols nas primeiras 12 rodadas do campeonato, atuando com a camisa do Juventude, e na época ele era o artilheiro do Brasileirão. Depois ele acabou sendo vendido para o Metalist Kharkiv. Agora já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Cristiano Ronaldo se envolveu em mais uma polêmica lá no Manchester United nesse final de semana. O português não jogou no clássico contra o City ontem, pois estava lesionado, segundo quem informou o técnico Rangnick. Segundo o jornal The Athletic, isso foi visto com maus olhos, já que os jogadores gostariam que ele tivesse ido ao menos lá no vestiário para ajudar e dar seu apoio num jogo tão complicado. Apesar de Rangnick confirmar que ele ficou fora por lesão, muitas pessoas na Inglaterra estão duvidando disso e acham que o português ficou fora por conta do desgaste que o técnico tem com ele e, portanto, Rangnick teria decidido não levá-lo para o confronto contra o City. Inclusive, a irmã do jogador, Katia Aveiro, chamou atenção nas redes sociais ao curtir uma postagem do perfil de torcedores do Manchester City, que falava o seguinte: Cristiano Ronaldo não está lesionado e nem doente, o homem está 100%. Bom dia pra você que, como eu, está triste e irritado porque Rangnick decidiu arruinar o nosso domingo, tirando o CR7 do clássico contra o Manchester City, simplesmente por questões táticas, para se defender mais ainda no jogo. O ex-jogador Roy Keane, que agora é comentarista na Inglaterra, também achou bem estranho essa situação e falou que as palavras de Rangnick sobre a lesão de Cristiano Ronaldo não faziam sentido. Marcus Rashford tem contrato com o Manchester United até junho de 2023, porém o clube pode ativar a cláusula de contrato que renova automaticamente por mais um ano. Segundo Fabrício Romano, o jogador não quer que isso daí ainda seja ativado, pois ele está em dúvida se fica ou não para a próxima temporada, já que ele tem perdido bastante seu protagonismo no clube e gostaria de avaliar novas opções para seguir a sua carreira. Rashford, antes de tomar uma decisão final, ainda quer conversar com a diretoria e também com o novo técnico para saber quais são os planos do clube para ele. Nessa atual temporada, o inglês jogou 24 jogos, onde marcou apenas 5 gols e deu 2 assistências. O jornal Mundo Deportivo publicou hoje que Rashford já é um dos jogadores analisados pelo Atlético de Madrid para receber uma oferta na próxima janela. Segundo o Mundo Deportivo, o Atlético de Madrid quer contratar um novo atacante na próxima janela, principalmente porque pode perder Luis Suárez, que está em fim de contrato e por enquanto não tem conversa nenhuma para renovar esse vínculo. E o Atlético já estaria sondando 3 nomes: Marcus Rashford, Darwin Núñez e também Paulo Dybala. Na sua opinião, qual desses 3 cairia com uma luva lá na equipe do Atlético de Madrid? O Rashford, o Dybala ou o Núñez? Comenta aí. E agora, para finalizar, bora falar algumas notícias rápidas lá do futebol europeu. Lá na França se fala que existe uma tensão entre Donnarumma e Keylor Navas, já que ambos querem ser titulares no Paris Saint-Germain. Para o jogo contra o Real Madrid na quarta-feira, Mauricio Pochettino tem que resolver mais uma vez esse problema de qual jogador vai utilizar como titular, e tudo indica que ele será Gianluigi Donnarumma. E isso aumentará mais a tensão com Keylor Navas, que está infeliz por ter virado reserva e deve pedir para deixar o clube na próxima janela, é o que informou a imprensa francesa. A Telefoot informa que, diante das últimas partidas e também da aproximação que Dembélé tem tido com o técnico-chave, não é mais descartado por completo pelo jogador renovar o seu contrato com o Barça. Segundo a informação, nas próximas semanas, o agente do jogador deve se reunir mais uma vez com o presidente Joan Laporta para tentar uma última vez um acordo pela renovação. Apesar de já ter um acordo verbal com o cara em ADM, a imprensa alemã informa que o Borussia não consegue chegar num acordo com o Red Bull Salzburg pelos valores que serão pagos, tanto da transferência como de bônus ao longo do contrato. Barcelona e Real Madrid teriam ligado o alerta para essa situação e estudam entrar na briga pelo jovem atacante. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!